Câmara Municipal de Sorocaba aprovou o projeto de lei que permite ao cidadão diretamente envolvido em acidentes, infrações ou outras ocorrências de trânsito solicitar acesso às imagens capturadas pelas câmaras de monitoramento da Prefeitura. A solicitação poderá ser feita pessoalmente ou por meio eletrônico, sem necessidade de advogado, bastando apresentar o documento pertinente, como o boletim de ocorrência. Integrante da equipe de formadores de opinião independentes do portal RMS News, Emanuela Barros, advogada, especialista em direito constitucional. Doutora Emanuela, qual análise você faz deste projeto aprovado pela Câmara de Sorocaba dentro do contexto constitucional? Se há risco nesta sessão de imagens sem autorização judicial e também sem um advogado. Satisfação imensa tê-la conosco mais uma vez na nossa bancada, doutora. Oliveira, a satisfação é toda minha, poder estar aqui de novo no portal e falando de um assunto importante para a cidade, né? É evidente que sempre que existe um pedido judicial, seja da autoridade policial ou de um juiz, né, a prefeitura é obrigada a entregar as imagens para elucidar um acidente de trânsito, uma ocorrência que ocorre nas vias públicas. Eu não sei se só o pedido de um advogado particular pode liberar essas imagens. Eu acredito que não. Então, talvez o que a Câmara decidiu é que pretende desburocratizar essa situação, né, sem a necessidade de ter uma intervenção judicial ou ter uma ordem policial ou até um pedido de um advogado para poder ter acesso a essas imagens. Do ponto de vista constitucional, a Câmara pode, sim, legislar a respeito de questões de trânsito, porque ela tem, né, essa competência concorrente. Agora, fica a dúvida se liberar e desburocratizar e que qualquer cidadão puder vir pedir imagens, se essas imagens não vão poder ser distorcidas ou usadas de forma mal intencionada. Então, quando você tem a autoridade policial pedindo, ou o judiciário, ou mesmo a intervenção de um advogado, a coisa fica mais lícita, fica mais, do ponto de vista legal, mais segura. Agora, se a situação é fazer com que o cidadão possa, de forma mais ágil, mais rápida, né, e menos burocrática, ter acesso a isso, precisa ter uma contrapartida que essas imagens não sejam usadas de forma ilegal e não tenham desvinculadas do interesse que é solucionar aí talvez um acidente de trânsito ou uma ocorrência que esteja na via pública. Então, desde que haja um método, né, seguro, eu acho que pode ser uma boa intenção. Agora, só a prática vai saber se a gente vai ter problemas com isso ou não daqui para frente. É polêmico o assunto, né, doutora? Eu já conversei contigo fora do ar, né, para poder entender. Conversei com o vereador Henri Arida na Câmara, que é o autor do projeto, com outros vereadores também sobre a polêmica, ou seja, como divide opinião essa questão. E aqui, enquanto você falava, juntando a nossa conversa antes de entrar no ar, eu fui aqui, porque eu não consegui ter lembrança na hora que conversava contigo, mas eu fui aqui, enquanto você falava, me veio a lembrança. Você fala da constitucionalidade, sobre a questão que a Câmara, a cidade, o poder municipal, ele tem poder sobre a legislação de trânsito. Mas eu daí busquei a Lei Geral de Proteção de Dados pessoais. E daí volto para você novamente, colocando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela não... E você até falou comigo, fora do a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Dados. Isso, não, a LGPD. Não há conflito aí, doutora? Sim, com a vigência, né, da LGPD, que ela acaba colocando, né, barreiras para que se use a imagem das pessoas, né? Então, tem que ver se isso não pode, de certa forma, sair da legalidade, principalmente pelo uso indevido dessa imagem. Então, a partir do momento que você está transitando numa via pública,
e essa imagem é gravada, o guardião dessa intimidade sua é o poder público municipal. Então, uma vez que ele vai disponibilizar isso de uma forma menos burocrática e sem a intervenção do advogado, ou sem a manifestação de outro poder público, que é o sistema judiciário, pode causar, sim, problema. Só que a gente só vai conseguir pensar em que situações que ela vai ser conflitante a partir do momento que acontecer, porque até agora a gente não tem casos, nunca aconteceu. Então, pode sim acontecer de ter um uso indevido, ou a imagem dessa pessoa, por exemplo, ser exposta numa rede social, ou ser colocada de uma forma no processo que não seja de uma segurança, né? Por exemplo, expondo a placa de um veículo, né, da qual a pessoa não quer que seja exposta, ou a intimidade da pessoa, e aí pode dar um problema sério, sim. Só que, infelizmente, é o tipo da lei que a gente só vai ter as consequências dela na hora que ela estiver em pleno vigor. Você vê como que é polêmico? Você falando, eu estou buscando as tuas falas também, pela tua experiência, para poder citar fatos do dia a dia que nós buscamos aqui. A cada milésimo de segundo, estou pegando o meu celular aqui, nós estamos recebendo todas as ocorrências de Sorocaba, direto da Polícia Civil, Polícia Militar e outros, GCM e outros órgãos. Eles vão enviando. E com todas as imagens. E a gente vê a preocupação dele justamente nessa questão da Lei Geral de Proteção. Placas de veículos, por exemplo, que é o assunto que nós estamos falando, envolvidos em acidentes, ela já vem com uma tarja. A pessoa, ontem, por exemplo, eu publiquei uma matéria que foi enviada pela Assessoria de Comunicação da Polícia Civil, pelo Márcio, né? E ele, no caso, quando a pessoa está de costa, né? Assim, esse é o termo. Daí tudo bem, né? Desde que não identifique a imagem da pessoa, o rosto da pessoa. Mas estando em frente, automaticamente eles procuram já embaralhar para não se dar essa divulgação. E quando um ou outro solta a imagem pra gente, que são os filtros, né? Eles soltam e a gente percebe, a gente já segura. E ao mesmo tempo eles, quando percebem que cometeram esse deslize na correria, eles já ligam, por favor, segura essa imagem aí que eu vou refazer a imagem. Então você vê que tem todo um contexto, né, Emanuela? Sim, porque, na verdade, esse direito, né, a Lei de Proteção de Dados, ela advém do artigo 5º da Constituição Federal, que fala, né, do nosso direito à intimidade, né, do sigilo à intimidade, você não ter a sua vida exposta, seja através de imagens, seja através das suas falas, mensagens telemáticas, telefônicas, né, cartas. Então, o direito à imagem é um princípio de direito constitucional. Então, quando você viola isso, né, por que você não pode filmar o que o outro faz e colocar na rede? A única exceção é quando existe um delito, né, quando a pessoa está cometendo um delito, aí você filma para se autoproteger. E eu acho que cabe um pouco nisso a questão de acidente de trânsito, porque você também é parte nesse processo. Você tem interesse direto nessa situação. Então, eu tinha um professor de direito constitucional que ele falava que a Constituição nossa é um cemitério de direitos, porque para um prevalecer, o outro tem que morrer. Então, a gente vai ter que, na verdade, ver como que essa lei vai ser posta em prática, se vai expor ou não a intimidade das pessoas, ou se ela vai servir para auxiliar, né, para desburocratizar essa questão que, infelizmente, hoje a gente tem tanto, que é a questão dos acidentes, né? Muita gente bate, sai sem atender, sem socorro. Nós tivemos aí um caso recente, né, que uma ciclista foi atropelada, o motociclista que atropelou saiu, né, sem prestar socorro e foi a júri, né, e acabou sendo condenado porque tinha as imagens, né? Então, assim, hoje a gente tem isso muito tranquilo, porque quem quebra esse sigilo é o próprio Poder Judiciário ou a polícia na fase inquisitiva. Agora, você abrindo isso para a população de uma forma sem nenhum critério, com certeza pode acontecer de dar problema mais tarde. Não tem nem dúvida. Eu e a Emanuela estamos conversando aqui, nós dois aqui. Mas se alguém se sentir prejudicado, pode até denunciar na internet, entrar lá no Facebook, isso e aquilo, colher imagens, está aqui. Mas para
ter validade judicial para inserir no processo, ele tem que entrar com processo, advogado, o juiz vai fazer o pedido do advogado para o juiz e ele poderá requisitar sim ou não, daí a fita, ou seja, a gravação original, que nós viemos a gravação original, para ver se não houve nenhum tipo de edição nesse processo. Então, vê que a gente, a polêmica de tudo isso, né? E quanto a lei também ampara e protege. Por outro lado, Emanuela, ainda temos um filtro nessa questão, que esse projeto vai ser encaminhado para o Executivo, para sanção ou não do Poder Executivo do prefeito. Através da assessoria jurídica, o Executivo pode vetar esse projeto. Em vetando, volta para a Câmara pode manter o veto ou derrubar o veto. Em mantendo o veto, o prefeito é obrigado a publicar, entretanto ele pode recorrer da decisão em juízo, é isso, né? Sim, com certeza. E, inclusive, eles podem alegar para o veto do prefeito a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que fala da questão do sigilo, da intimidade, né, da imagem em si. Então, ainda esse assunto ainda vai dar muito pano para manga, sem trocadilhos. Com certeza, e eu acho que foi muito importante a gente discutir hoje aqui, porque a discussão, o debate vai continuar, né? E deve ganhar rua, aí a opinião pública discutir sobre essa questão, mas para que nós possamos só concluir, diante de tudo que foi colocado aqui, sem a minha interferência agora nesse debate, nossa, que debate para buscar entender, conhecer e não interferir na sua opinião. Como você conclui a aprovação desse projeto, o que pode ocorrer, o seu resumo final, a conclusão da sua análise, Manuela? Bom, é um projeto de lei polêmico, né? Agora vira lei com a aprovação da Câmara. Eu acho que a boa intenção do vereador em propor existe, que é a questão de tornar mais acessível o acesso das imagens de trânsito da cidade, mas por conta da nossa legislação, que acaba colocando a imagem das pessoas em sigilo, e a forma como pode ser usadas essas imagens, pode até ser vetada pelo prefeito, ou, em caso dessa lei entrar em vigor, a gente ter problemas futuramente se ela não for bem utilizada as imagens, né, e desvirtuar aí o objetivo dela, que é simplesmente elucidar um acidente de trânsito. Obrigado, doutora Emanuela Barros, pela análise, nos fazer entender esse cenário em que esse projeto de autoria do vereador Henri Arida, do MDB, que permite o cidadão diretamente envolvido em acidentes, infrações e outras ocorrências de trânsito solicitar acesso às imagens capturadas pelas câmeras de monitoramento da prefeitura. A solicitação, dentro que ele pede, é que ela seja feita pessoalmente ou por meio eletrônico. Tira advogado desse caminho, bastando apresentar o documento pertinente como o boletim de ocorrência. Eu fiz uma provocação para você aqui no término, viu, Emanuela? Economiza no início e depois tem que gastar com o advogado para consertar o problema. Portal RMS News, jornalismo profissional para você conectado na internet.